Estamos ao vivo. Faltam 5 minutos para começar a live. Eu vou cortar aqui o microfone e dentro de 5 minutos devemos voltar. Bem? Depois, quando eu for editar, eu vou cortar esse comecinho da live. Bom, liguei o som. Gente, conforme for entrando, se puder dar um oi e falar como é que está o som, eu agradeço. O som está bom? Bom. Fechou o som. Oi, Sandra, tudo bom? Tá bom o som, Sandra? Obrigado. Eu peço para vocês fazerem um oi aí, sabe por quê? Para mim, aparece que só tem uma pessoa assistindo. E eu tô vendo aqui que está a Sandra, a Isaura, a Marcela. Quer dizer, já tem 3, 4, 5 pessoas e para mim só aparece uma pessoa assistindo. Eu penso que eu tô falando sozinho. Muito louco esse YouTube. Eu vou começar às 9 horas, tá? Faltam 2 minutinhos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer. Depois eu corto esse começo aqui. Aparece também para você, né? E você viu que, Isaura, que um monte de gente aí falando oi, 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 e é uma coisa louca, né? Não entendo esse YouTube. Um dia eu vou entender. Bom, faltam 2 minutos para começar. Deixa eu colocar uma mesinha aqui do meu lado. Tem um monte de mesa aqui do meu lado. Tem uma mesa só para o meu chimarrão. Bom, falta 1 minuto. Estou aqui com o meu sininho. Obrigado, Tom. Vamos lá, faltam 30 segundos. Vou pôr esse microfone mais próximo de mim. Vou tentar fazer essa live aqui em meia hora, no máximo 1 hora, tá, gente? Entre meia hora e 1 hora, o mais rápido possível, para não cansar o pessoal. Bom, vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Está começada a live. Então, quem estiver... Ó, só o fato de eu ter um sininho já é um motivo para vocês se inscreverem no meu canal, para darem um like e também clicarem aí no sininho para vocês saberem quando eu estarei aqui ao vivo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem estiver me vendo agora, boa noite. São 21 horas. Hoje é dia 9 de 4 de 2019, 9 horas da noite. E toda terça-feira, às 9 horas da noite, eu estou aqui fazendo uma live. E hoje vai ser sobre tarô.
Então, enquanto eu vou dar uns recados aqui para vocês, já vão pensando para vocês, o que seria um tarô. O que seria o tarô? Né? Eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês já irem pensando antes de começar a live. O que é o tarô? Para que serve o tarô? Qual a relação do tarô com a China? Qual a ligação dos 22 arcanos maiores do tarô com a astrologia? Qual a ligação do tarô com a cabala? Então, vocês vão pensando nisso aí, enquanto eu vou aqui dar alguns recados. Um dos recados que eu vou dar, que eu sempre dou aqui, é que toda sexta-feira temos uma palestra na Sociedade Teosófica. Na semana passada, eu fui numa palestra na Sociedade Teosófica, o nome era Conceito de Deus. Para falar a verdade, quando eu ouvi conceitos de Deus, eu nem queria ir, para falar a verdade, não era um tema assim muito chamativo. Não um tema assim que fala, não, eu vou lá ver essa palestra. Porém, o palestrante, o nome dele é Carlos Brasílio Conte. Ele foi tão bom, que eu acho que foi um dos melhores palestrantes assim, que eu vi até hoje. Um ótimo palestrante, muito conhecido dentro da maçonaria. Segundo o pessoal fala, ele é muito conhecido dentro da maçonaria. Eu não conhecia, vi essa palestra, uma palestra maravilhosa. Essa palestra está no YouTube. Quando acabar essa live, eu vou depois editar aqui a live e vou colocar o link da palestra para vocês assistirem lá no canal da Loja Teosófica Liberdade. A palestra fica lá. Em algumas partes, ficam slides, porque a câmera, na Sociedade Teosófica é assim, a câmera está no teto e não dá para você mexer na câmera. E ele saía do foco da câmera, ele ficou no meio da população, do meio do público, então ele ficava no meio do público, então a câmera não pegava. Então, mas vale muito a pena vocês verem essa palestra, o nome é Conceito de Deus, com o Carlos Brasílio Conte. Ele é membro da Sociedade Teosófica, expositor e escritor. E isso aconteceu na sexta passada. Na próxima sexta-feira, na mesma Loja Liberdade, Loja Teosófica Liberdade, vai ter uma palestra sobre geometria sagrada, com a palestrante Célia Petian, membro da Sociedade Teosófica. Essa palestra é ao vivo, pelo YouTube, e também, obviamente, ao vivo, se vocês forem presencialmente. E lá, quem mora em São Paulo, eu sempre indico que vá até a Sociedade Teosófica, até o local físico da Sociedade Teosófica. Porque lá é composto de vários palestrantes. Quem vai estar lá, o presidente da Sociedade Teosófica está lá, claro, os presidentes anteriores estão lá também. O presidente, essa loja, ela é feita assim, com muitas palestras, ela é montada em cima de palestras. Então, toda sexta-feira tem palestra. Se não tem um palestrante, o presidente da loja, ele é obrigado a dar uma palestra. Então, o presidente já é um palestrante. Então, todo presidente é um palestrante daquela loja, especificamente. Então, tem o presidente atual, tem os outros presidentes, tem o palestrante que vai vir na outra sexta-feira, tem membros de outras sociedades, de outras organizações que vão até lá. O prédio tem mais, eu acredito que deve ter uns 100 anos aquele prédio, é muito antigo. Abriga a Loja Teosófica Raja, Loja Teosófica Liberdade, Loja Teosófica Pitágoras, tem o Centro de Estudos Pitágoras, tá? No mesmo prédio é a Igreja Católica Liberal e a Maçonaria Mista, tudo no mesmo prédio. Tudo no mesmo prédio. Então, é um local por volta de 100 anos. Então, aquele local tem uma energia muito forte, e só de você conhecer lá já vale a pena. E o coffee break, eu sempre falo que é como se fosse uma outra palestra, porque você vai conversar com outras pessoas, e essas pessoas vão te passar tantos conhecimentos que você vai ter uma outra palestra no coffee break. Obrigado, Maria Aparecida, que se inscreveu aí no meu canal. Bom, tem também digamos que você quer saber dessas palestras e de outras, ou quer também fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, onde nós debatemos sobre o tema da palestra, você entra em contato comigo pelo WhatsApp 99630 8461, DDD 11, vou repetir,
DDD 11, número 996 30 84 61, onde eu coloco você no grupo de WhatsApp meu, onde nós informamos sobre essas palestras. Lembrando que essa palestra da Sociedade Teosófica, ela é gratuita. Também teremos palestras, toda segunda-feira tem palestra no Círculo Esotérico da Comunidade do Pensamento, mas aí pelo grupo do WhatsApp eu comento. E uma outra informação de primeira mão, nós não temos deixa eu primeiro falar para vocês qual é o endereço da Sociedade Teosófica antes de dar essa notícia de primeira mão, que ainda não é oficial. A Sociedade Teosófica fica na rua Mituto Mizumoto, número 301, no bairro da Liberdade. Rua Mituto Mizumoto, 301, bairro da Liberdade. E aí eu vou dar uma outra informação agora, não é oficial, me parece que dia 20, ou seja, daqui a 11 dias, dia 20 agora do mês 4, o Ricardo Máfia vai dar uma palestra no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, então será dia 20 em um sábado. Isso não é oficial, mas se você estiver no meu grupo de WhatsApp, sendo oficial, eu informo, né, dou mais detalhes. Né? Isso não existe post, não existe nada ainda, né, foi um boato. E as palestras do Ricardo Máfia eu recomendo muito, são muito boas. E o Círculo Esotérico fica na rua Doutor Rodrigo Silva, número 87, no centro de São Paulo, próximo ali do bairro da Liberdade também, mais entre a Sé e o bairro da Liberdade. Bom, falamos sobre já dei aqui os recados, vamos para o tema. O que vocês acham que é o tarô? Para que vocês acham que serve o tarô? Ninguém falou nada ainda aí no chat. O que vocês acham? Para que serve o tarô? Bom, eu falei que hoje era uma live onde é quase uma aula. Normalmente, quase todos os cursos que eu dou, eu conto esse tipo de informação. É o início de quase todos os cursos. Por quê? Tudo o que eu, né, ao longo daqui do vídeo, eu vou explicar. Praticamente tudo que eu mexo envolve tarô. Tudo. Você fala radiestesia, tarô. Vai estudar a Bíblia, tarô. Você vai estudar astrologia, é tarô. Por quê? Porque o tarô, ele é um instrumento de ampliação da consciência. O tarô é um instrumento de ampliação da consciência. Porém, eu vou contar aqui, eu falei fiz várias perguntas no início, o que é o tarô, qual a relação do tarô com a China, no que eu posso usar o tarô, qual a aplicação, qual a ligação dos 22 arcanos do tarô com a astrologia, ou todos, né, os 76 arcanos, qual a ligação deles, 78, com a astrologia, né, e qual a ligação da Cabala com o tarô. Então, vão pensando nisso daí. Enquanto eu vou falar sobre a origem do tarô. A origem do tarô. Não existe, assim, uma data precisa da criação do tarô. Não existe. Não existe um país correto de onde veio o tarô. Né? Nós não temos, assim, uma ligação. Tem vou contar algumas fontes, né, de algumas pessoas. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que o tarô, da forma como nós vemos hoje, ele teria vindo da Itália. Então, tem a Itália. A Itália estava sempre em guerra com a França. Sempre teve guerra da Itália com a França. França, Itália, né? A Itália brigava com todo mundo. Porém, deixa eu ver se eu tenho aqui. Porém, em 1499, a França invade Milão. Né? Em Milão, quem cuidava dali era o Ludovico. Só para vocês entenderem, quem que é o Ludovico? O Ludovico era tipo um rei que estava ali na Itália. O Leonardo da Vinci trabalhou para o Ludovico. Inclusive, muitas pessoas não sabem, o Leonardo da Vinci, ele fazia mais estudos sobre armas de guerra. Né? O Leonardo da Vinci, ele projetava armas de guerra, era o forte dele. Então, nós pensamos assim, teve na Segunda Guerra Mundial, ou então em várias guerras que nós tivemos aí, teve um avanço na tecnologia. Né? Por quê?
né? Os Estados Unidos gastou muito em tecnologia para desenvolver armas, e isso movimentou a, a tecnologia, né? Bom, o Leonardo da Vinci, muito tempo atrás, já fazia isso. O forte do Leonardo da Vinci era fazer armas de guerra. Era catapulta, era vários tipos de armas de guerra. E ele trabalhava para o Ludovico. O Ludovico perdeu a guerra em 1499. A França invade a Itália, né? O Ludovico perdeu, fugiu de Milão, e os franceses invadem, e acredita-se que os franceses pegaram a cultura que estava ali em Milão e levaram para a França. E aí que surge o tarô de Marselha, que ele teria vindo de Milão. E aí esse tarô se espalhou ficou entre a França, a Suíça e a Itália. E essa seria uma corrente. A segunda corrente seria aquela que teria vindo talvez pelos ciganos. Qual que seria a história ali dos ciganos? Marselha está na França ali, né? Dizem que Jesus, aquele filme Código da Vinci, ele é todo baseado em lendas, né? Não sei quem viu aqui o filme Código da Vinci, basicamente diz que Jesus teria tido um caso com a Maria Madalena, e a Maria Madalena teve uma filha, e essa filha se chamava Sara. Quando você estuda, isso é uma lenda, isso é uma história. Só que quando você vai estudar a história de Santa Sara dos ciganos, você vê que José de Arimateia, está fugindo de soldados romanos e vai parar em Marsella junto com a Santa Sara dos ciganos. Isso é uma outra corrente. E poucas pessoas falam disso, que teoricamente a Santa Sara dos ciganos seria filha de Jesus com a Maria Madalena, tanto é que a imagem dela parece ser Nossa Senhora. Que mais? Isso é uma corrente. E a outra corrente que eu gosto também, que é interessante, é a corrente que a gente explica que seria, assim, os judeus sempre foram perseguidos a vida inteira eles foram perseguidos, os judeus, então eles quiseram, de alguma forma, transformar a sua cultura, ou assim, a sua forma iniciática, a forma assim, de iniciação deles, ou a cultura deles, ou a forma do homem voltar a elevar, uma fórmula de elevação do homem, eles teriam criado um livro. Então temos o Torá. Então, se você pegar o Torá, temos o Torá lá, os cinco livros lá de Moisés. Esses livros estão dentro do tarô, e o tarô seria uma forma de levar, caso a cultura dos judeus, daqueles judeus, de uma linhagem mística de judeus, fosse dizimada, fosse morta, porque eles são perseguidos desde lá da época de Moisés. Se eles fossem destruídos, a cultura deles se perpetuaria através do tarô. Então, se você pegar, eu vou pegar aqui eu não fiz, eu vou tentar fazer aqui uma imagem, rapidinho aqui. O tarô, ele poderia ser, tentando aqui fazer alguma coisa, o tarô, ele tentaria ser um livro e, ao mesmo tempo, uma rota para você obter, sei lá, iluminação, algo do tipo. Então, tem algumas imagens por aí. Estou escrevendo aqui, a gente já... Então, se você pegar o tarô e escrever um círculo dessa forma, tarô, vocês vão ver que você pode escrever tarô, como pode ser uma rota, como pode ser um Torá, e também você pode ser você seria o ator daquelas cartas, daqueles arcanos. Não sei se vocês estão entendendo. Então, os 22 arcanos maiores do tarô teriam vindo dos judeus. Tanto é que o Eliphas Levi, ele que faz a ligação das 22 letras hebraicas,
do hebraico com os 22 arcanos maiores do tarô. Ele que faz essa ligação. Não havia isso antes. Então, e tem alguns livros, inclusive, sobre a rota do tarô, né, onde você entraria ali como um louco e faria todo aquele caminho, né, o louco poderia virar um mago, aí do mago, do mago você faria todo aquele caminho para Pisa, imperador, em algum momento você seria um papa, seria um ermitão, até voltar a ser louco novamente. É um círculo, né, um caminho que você faria através do tarô para uma elevação espiritual. Então, essa é outra explicação. E aí vem aquela pergunta, Paulo, o que a China tem a ver com o tarô? Os 22 arcanos maiores, né, para mim, eu contei 2 tipos de lendas. Se eu seguir essa lenda da Cabala, os 22 arcanos maiores viriam dos judeus, que seriam um povo ocidental. E os outros arcanos, 56 arcanos menores, viriam da China. Teriam vindo da China. Então, esquecendo esses 22 maiores, que muita gente comenta, tem gente que só dá curso dos 22 arcanos maiores porque não quiseram se aprofundar nos 56 arcanos menores. Esses arcanos menores, eles estariam relacionados ao tabuleiro de xadrez da China. Né? Como que é composto um tarô? O tarô, ele é como se fosse um baralho, onde os arcanos maiores são os 22, ligados às letras hebraicas, e os 56 menores ligados aos arcanos. Os 56 arcanos menores estariam ligados ao xadrez. Como seria... então, você vai ver lá, esses 56 menores, que seriam os 4 naipes. Caso vocês não tenham familiaridade, você pode ver, por exemplo, essa carta utilizada para jogar pife, para jogar buraco, para jogar truco. Esse baralho, que é vendido em bar, em boteco, né, que é vendido em supermercado, em loja de brinquedos comuns, esse baralho que está dividido em 4 naipes, teria vindo da China. Então, você vê que tem o rei, a rainha. Então, o xadrez tem o quê? O xadrez tem rei e rainha. Tem o bispo, tem o cavalo, tem a torre. Aí você vê, tem rei, rainha, temos lá o cavaleiro, temos o pajem, e temos o as, e temos aquele monte de cartas, 2, 3, 4, 5, daquele naipe, até o 10. E no xadrez nós temos tudo isso, rei, rainha, temos o bispo, o cavalo, a torre, e temos os peões. Bom, então os arcanos menores teriam vindo da China, os arcanos maiores teriam vindo dos judeus, e se juntam ali com aqueles ocultistas da Europa que dão origem ao tarô como nós conhecemos hoje. Essa é a opinião que eu acho que é a melhor para mim. Apesar de ter gente que fala que veio de um lugar, vem de outro, para mim era isso daí. Bom, ao longo do tempo, como muitos ocultistas estudam Cabala, e a Cabala ela está interligada, né? É interessante vocês verem os outros vídeos meus, onde eu falo que Cabala, astrologia, Cabala, alquimia e yoga são a mesma coisa, só que de locais diferentes. Então, a alquimia vem lá a alquimia, ela vem dos árabes, né, do povo islã. A Cabala está ligada aos judeus, né, a alquimia, e a yoga vem dos hindus, e estão interligadas. Quem estuda religião comparada sabe que estão interligados esses temas. Esses temas, obviamente, entram dentro de organizações e grupos ocultistas, místicos, esotéricos, e muitos magos começam a também estudar isso e utilizam isso na vida deles. Então, você vai ver por aí que existem tarô do Eduardo White, tarô do Eliphas Levi, tarô do Oswaldo Wirth, tem o tarô do Papus, o Aleister Crowley fez um tarô. Então, todo mundo faz um tarô, sempre baseado naquele sistema
dos 78 arcanos, 22 maiores e 56 menores, sempre utilizam esse sistema. Isso acontece hoje também, por exemplo, na ubiose. Na ubiose aqui no Brasil, o José Henrique de Souza tem um tarô dele, que foi usado e divulgado pelo Adhemar Ramos e pelo Newton Schultz. Acredito que o Newton Schultz também tem um tarô dele, que não é o mesmo que o do José Henrique de Souza, porque quem mexe com isso tem o próprio tarô. Só que a pessoa, por exemplo, eu tenho um tarô meu, eu utilizo o tarô de Edward White e do Oswaldo Wirth para atender pessoas, mas eu tenho o meu, que eu mesmo pintei, eu mesmo usei, só que eu não mostro para ninguém. Isso é uma coisa minha. Então, eu acredito que essas pessoas também têm os tarôs delas, só que elas não mostram para ninguém. Eu acredito nisso. Por quê? É de cunho pessoal. Né? Aquelas cores colocadas naquele tarô tem a ver com aquilo, o meu entendimento, a forma de eu abrir a minha consciência. Porque eu falei lá no início. O que é o tarô? O tarô é um instrumento para abertura de consciência. Lá no início eu falei isso. O tarô é um instrumento de ampliação da consciência. Então, vamos ver aqui o que eu já falei. Provavelmente eu... Bom, já falamos bastante. Da origem já nós falamos. Vamos falar um pouquinho da... E quem tiver dúvidas, vai escrevendo aqui, que daqui a pouco eu vou falar, tá bom, gente? Eu vou ler o que vocês estão escrevendo aqui e eu vou passar mais informações para vocês. Bom, das aplicações, tudo aquilo que envolve abertura de consciência, tudo que envolve abertura de consciência, você pode utilizar o tarô. Por isso que eu utilizo o tarô para praticamente tudo. Quando eu dou cursos aqui eu dou cursos de tarô. Porém, antes de dar o curso de tarô, eu falo que tem uma sequência, porque, assim, senão o curso de tarô fica muito longo. Então, eu falo assim, como tudo envolve tarô, o que é interessante? A pessoa fazer um curso de numerologia cabalística. Né? A primeira coisa que eu acho que tem que fazer. Curso de numerologia cabalística. Segunda coisa, uma introdução ao estudo da astrologia. Que é um curso que, inclusive, eu vou ministrar em breve. Então, uma introdução à astrologia. Uma introdução ao estudo da magia. Tem que ter isso antes do tarô. Uma introdução ao estudo da radiestesia. E só depois você deveria aprender o tarô mesmo, assim, para você atender pessoas. Essa é uma sequência que eu acho que é a correta. Tem pessoas que me procuram e falam, não, eu quero aprender só o tarô. Pô, ela me paga, eu ensino só o tarô, tudo bem. Aula particular. Mas o correto é você estudar tudo isso. Por quê? Numerologia cabalística. Eu vou falar das aplicações agora. No que você pode aplicar o tarô? E aí eu falo por que eu falo só sequência desses cursos aí. Existe a astrologia cabalística. O que é a astrologia cabalística? Quando a gente fala de 22 arcanos maiores, os 22 arcanos maiores, eles estão relacionados aos... Cada arcano, né, 12 arcanos, cada um deles representa um signo. Então, tem 12 arcanos que representam signos na astrologia. Existem 7 arcanos que representam os planetas da astrologia. E existem 3 arcanos que representam o plano físico, astral e espiritual. Isso é montado os 22 arcanos. Então, se eu sabendo dos arcanos, a interpretação dos arcanos de tarô, se eu pego um mapa astral, eu troco todos os planetas e os signos por arcanos de tarô e eu começo a ter uma ampliação, quer dizer, se eu já sei astrologia, eu amplio
a forma de interpretar aquele mapa astral. E aí você fala assim, pô, eu inventei isso? Não. Há 100 anos atrás, aqui, ó, a sorte revelada pelo horóscopo cabalístico do Francisco Valdomiro Lorenz. Ele faz isso, ele troca todos os arcanos de tarô, ele troca todos os arcanos do tarô por planetas e signos. Aí, se você... um outro livro que chegou na semana passada, eu estava passando um sebo e comprei este livro aqui que eu vou mostrar, que está destruído. É um livro bem antigo, deve ter aí uns... Tá meio mas não existe ele atualmente para vender. Ele é de deixa eu ver. Primeira edição... Não, nem tem um ano aqui. Bom, vou mostrar a capa. Iniciação Básica à Astrologia Esotérica. Rosabes Camaissar. Bom, quem já está há um bom tempo no meu canal deve saber, mas eu vou falar. Rosabes Camaissar é o pseudônimo do Lourenço Prado, que escreveu o livro Alegria e Triunfo. Esse livro aqui é livro raro. Né? Eu não sei nem se existe para vender isso. É difícil encontrar esse livro. Vou mostrar uma página para vocês entenderem. Então, ó, ele fala aqui, ó, os 12 meses iniciáticos, primeira parte, e ele faz exatamente isso daí. Então, quem fez curso comigo de numerologia cabalística sabe que, ó, ele pega aqui Áries e fala que Áries é o arcano 5, ou seja, o Papa. E ele faz isso com todos os arcanos do tarô. Então, se você for, quem fez curso de numerologia cabalística comigo, quem fez tarô comigo, sabe, ó, Gêmeos, ele faz uma ligação com imagens maravilhosas. Olha isso aqui, ó, ainda sobre Gêmeos. Ele faz uma ligação, ele fala que o carro está ligado a Gêmeos, ao signo de Gêmeos. O carro no tarô. Então, vocês já viram a importância da astrologia junto com o tarô. E a numerologia cabalística? A minha linhagem de numerologia cabalística, quando eu ensino número, eu ensino isso, a ligação da astrologia com o tarô, e aí eu converto o nome da pessoa em arcanos de tarô. Então, eu pego o nome da pessoa e converto em arcanos de tarô. Então, eu pego a data de nascimento, o mês, o ano e converto em arcanos de tarô. Isso é uma outra forma de numerologia. Não tem nada a ver com a numerologia pitagórica e não tem nada a ver com a numerologia cabalística, por exemplo, do Carlos Rosa, que infelizmente faleceu. Gostava muito de ver o canal do Carlos Rosa aqui no YouTube. E agora eu estou acompanhando, a esposa do Carlos Rosa está fazendo os vídeos no lugar dele. Mas a numerologia cabalística dele é diferente. A minha, eu utilizo tarô. Então, eu já utilizo astrologia, eu utilizo tarô na astrologia, na numerologia. O tarô pode ser usado para abertura de consciência, como eu disse antes, qualquer coisa. Então, você pode realmente, como o pessoal diz, jogar, né, ou consultar para ver o futuro através do tarô. Ver como está o presente e analisar o passado. Tudo através do tarô. Né? Dá também para você utilizar algum momento da sua vida. Então, você teve... Eu fiz vários cursos de tarô. Então, eu me lembro de um, por exemplo, que eu usava só os 22 arcanos, já era uma linha do Gurdjieff, né? Que é uma linha mais ligada ao Islã. Você vê, tarô com islamismo, né? Onde nós usava os 22 arcanos, puxava um arcano, através desse arcano, eu sabia como era o meu momento daquele dia, então eu sabia qual era a cor minha do dia, através daquele arcano, eu sabia qual era a vibração minha, a minha vibração, qual era o melhor mantra para usar naquele dia. Tinha uma dança, porque no sufismo, né, no islamismo, tem umas danças circulares, eu tinha uma dança para fazer, e tinha um mantra. Então tinha música, mantra, cores, e um exercício parecido com dança, que usava só de puxar um arcano de tarô.
né? Então, tem pessoas que fazem isso até hoje. De manhã já puxa um arcano de tarô, vê como ela tá e já utiliza mantra, cor, música e exercícios para já melhor aproveitar aquela energia daquele dia. Isso para abertura de consciência. E eu vou mais longe ainda, radiestesia e radiônica. Na radiestesia, para quem não sabe, eu pego um pêndulo e com o pêndulo eu pego o pêndulo e meço a vibração de um local. Então, a radiestesia é a medição da energia no local, a vibração de um local. E a radiônica é o emitir uma energia para esse local. Então, na radiônica você pega um gráfico, por exemplo, né, não sei se alguém conhece aqui isso, um gráfico e utiliza pedra, usa testemunho, né, faz todo aquele penduricalho lá. E se você conhece tarô, você pode utilizar e se você utiliza o tarô, você pode utilizar um arcano desse tarô e colocar no meio do gráfico para potencializar aquele gráfico. O que é um gráfico de radiestesia? Na realidade, você tem uma força de pensamento, você faz uma oração, algo do tipo, potencializa aquele gráfico que vai atingir alguma pessoa. Essa forma de pensamento pode ser potencializada com o arcano de tarô. Então, dá para utilizar também. Inclusive, as bases de uma pirâmide, quem usa ainda a radiônica e utiliza pirâmides, a base da pirâmide, ela tem 12 arcanos, 3 em cada ponta de tarô, que você colocando esses arcanos potencializam a pirâmide. Tudo isso foram cursos que eu fui fazendo e eu fui agregando tarô em tudo. Então, tarô junto com astrologia, tarô na numerologia, tarô para abertura de consciência, tarô para atendimento, tarô junto com a radiônica. Ainda sobre abertura de consciência, se você pegar, você pode estudar a Bíblia usando o tarô, porque a Bíblia foi escrita lá pelos judeus, claro. Você pegar os Salmos, por exemplo, Salmo 118, ele está dividido em 22 partes, onde cada parte tem uma letra hebraica. Você sabendo qual é a letra hebraica, cada parte desse salmo é um arcano de tarô. É um arcano de tarô. Se você, por exemplo, estudar o Apocalipse, né, eu, por exemplo, fiz um curso junto com o Ademar Ramos, onde o Ademar Ramos, que faleceu também, né, todo mundo morrendo, né, o Carlos Rosa, o Ademar Ramos, e na época o Ademar Ramos ele deu um curso que eu nunca imaginei que seria estudar o Apocalipse com o tarô. Então, o Apocalipse ele está dividido em 22 partes, e cada parte é uma carta de tarô, né? Um arcano de tarô. Cada parte. Então, sabendo o significado desses arcanos de tarô, você consegue aprender até o Apocalipse. Bom, deixa eu ver o que mais. Então, falando sobre Salmo 118. Tem outros livros, né? Dogma e Ritual de Automagia. Obrigado, Lucélio. Já vou ler todos os comentários aqui, gente. Então, tem livros como, por exemplo, Dogma e Ritual de Automagia, que está dividido em 22 partes. Cada uma carta de tarô. Então, isso são formas de você estudar, de aplicações do tarô, né? Falando sobre a história, falando sobre a formação do tarô e aplicações. Tudo isso são aplicações que você pode ter aplicações que você pode ter com o tarô. Vou ler rapidinho aqui os comentários, gente. Bom, a Sandra Araújo, oi. Boa noite, Sandra Araújo. Isaura de Almeida, sim, o som está bom. Isaura, muito boa noite. Marcela Moraes, boa noite. Para mim também, o som está bom. A Sandra falando que o sininho dói. O sininho. Mas tem que ter o sininho, tem que ter uma coisa diferente. Lucimara Santana, boa noite. Lucimara, Dani Aguiar, boa noite, Dani. E a Lucélia de Sá, boa noite. E Lucélia Vieira, olá, estamos aqui com você, Maurício, Frater Antônia, Lucélia Vieira, que bom que está cada vez melhor, tarô. Lucélia Vieira, uma ótima noite, muito obrigado por participar. A Lucélia, me manda várias mensagens aí de
do que está acontecendo em alguns espaços de Guarulhos, e às vezes eu nem consigo responder. Ela ainda me ajuda bastante na divulgação do meu trabalho também. Lucélia, muito obrigado por me ajudar, viu? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloque aí. Já estamos há 40 minutos aqui falando sobre tarô. Vou novamente falar sobre, enquanto vocês escrevem aí, vou falar novamente sobre a Sociedade Teosófica. Gratidão, Lucélia. Toda sexta-feira, Sociedade Teosófica, que fica no bairro da Liberdade, tem uma palestra. Toda sexta-feira tem uma palestra na Sociedade Teosófica. E na próxima palestra será Geometria Sagrada. Palestrante é a Célia Penteano, membro da Sociedade Teosófica. E a Sociedade Teosófica fica na rua Mituto Mizumoto, número 301, Liberdade, lá próximo do bairro da Liberdade. Quem quiser participar do meu grupo de WhatsApp, é só entrar em contato comigo pelo número DDD 11 998 84 61. E me parece que ninguém está com dúvidas. Daqui a pouco nós vamos encerrar aqui a live, hein, gente? Bom, tem algumas pessoas que vieram depois, eu vou falar rapidinho. Uma informação importante, todas estas lives que eu estou fazendo, elas ficam um mês, e depois de um mês eu vou tirar do ar. Tirando do ar, elas vão ser... eu vou tirar essas lives do ar, e depois vai ser editada, e as melhores partes vão para o ar depois. Não sei em quanto tempo vai para o ar. Temos aí, ainda quem entrar em contato pelo WhatsApp, eu tenho um projeto novo aí, que é um outro grupo do WhatsApp, onde eu estou montando um grupo de orações para as pessoas fazerem mentalizações para o bem da humanidade, para as pessoas, para a humanidade, mentalizações. Então, você entra em contato comigo pelo DDD 11, número 996308461, para saber sobre essas mentalizações, sobre cursos, e também estou fazendo atendimentos de tarô à distância. Você pode entrar em contato também comigo no mesmo número, DDD 11 99630 8461. Bom, estamos caminhando para o final da live, já estamos a 42 minutos. Eu vou pedir para o pessoal aí falar se está claro tudo o que eu falei, ficou confuso, a utilização do tarô para todas essas finalidades. Queria que vocês deixassem algum recado aí, se já imaginaram isso, utilizar tarô para astrologia, utilizar o tarô na numerologia, usar o tarô para ler um livro, tarô para radiônica, né? Vocês chegaram a imaginar chegaram a imaginar isso alguma vez ou não? Bom, vou repetir as perguntas do começo. Então, o que é o tarô? O tarô é um instrumento de aplicação da consciência. A relação do tarô com a China é que os arcanos maiores, na minha opinião, os arcanos maiores vieram da linhagem judaica. Então, os 22 arcanos maiores estão ligados à linhagem judaica. E os 56 arcanos maiores vieram da China, diretamente do xadrez. O xadrez tem origem na China e os 56 arcanos maiores estão ligados com a China. Então, essa seria a ligação do tarô, na minha opinião, a ligação do tarô com a China. No que eu posso usar o tarô? Qual a sua aplicação? Eu falei que você poderia utilizar com astrologia, numerologia, leitura de livro, abertura de consciência, para ver analisar o presente, o futuro, o passado, analisar a sua própria vida. Você poderia também utilizar com radiestesia e radiônica. Você pode também saber sobre o seu momento atual e também estudar a Bíblia, os Salmos, Apocalipse. Se você souber como é uma ampliação de consciência, você pode utilizar em tudo, né? O tarô ele pode ser utilizado em qualquer coisa que tenha abertura de consciência.
Então, digamos que você está lá fazendo uma oração, você faz lá um cantinho lá, você acende uma vela, põe um copo com água lá para o seu anjo da guarda, e você acende uma vela, põe um copo com água, acende incenso, e aquela célula vai ficar acesa, você está pedindo algo. Você sabendo o significado daquele arcano, você pode pôr um arcano de tarô também nessa magia. Então, você faz uma magia lá, por seu anjo da guarda. Você pode colocar um arcano de tarô ali, junto com naquele cantinho, para ampliar esse pedido para o seu anjo da guarda ou para aquilo que você quer fazer. Né? Por isso que eu sempre falei, né, eu cheguei a comentar aqui, que quando a pessoa faz o curso de tarô, quando eu dou um curso de tarô, ele é o final de tudo. Eu sempre indico que a pessoa comece aprendendo a numerologia cabalística, tem uma introdução à astrologia, pelo menos, uma introdução à magia, uma introdução à radiestesia, para depois aprender o tarô. Porque o tarô você também vai ter que consagrar esse tarô. Você tem o dia certo, a hora certa, vai ter que ter instrumentos, espada, taça com água, incenso, para consagrar aquele tarô. Você tem que ter noções de magia também. Então, mas, como eu disse, tem pessoas que me procuram só para ter o curso de tarô e eu acabo fazendo o curso só do tarô. Mas aí ela vai ter que ir atrás das outras informações, fazendo outros cursos com outras pessoas. Uma outra informação que eu queria dizer é que eu sou um pesquisador de ocultismo e esoterismo há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos eu estudo isso. Então, e só de tarô eu fiz por volta de uns 8 cursos. Isso não quer dizer que eu não continuo estudando e não quer dizer que eu não continuo fazendo cursos. Até hoje eu faço cursos e assisto palestras com duas finalidades. Uma, ver se eu aprendo algo novo, e sempre você aprende algo novo, e também ver como que as pessoas ensinam tarô. Como que uma pessoa ensina outra pessoa tarô? Ou qualquer outra coisa. Radiestesia. Qual que é o ensinamento da pessoa de radiestesia e como que ela ensina a radiestesia? Então, eu estou sempre estudando, eu estou sempre pesquisando, né, algo. E toda pessoa que faz um curso comigo, eu sempre falo, olha, vai fazer um curso com outra pessoa e você junta esses dois cursos, 2, 3, 4, e vai criando a tua opinião. Não pega eu como a verdade absoluta. Né? E não pegue ninguém como uma verdade absoluta. Né? Você tem que criar a tua verdade. Bom, vamos ler novamente aqui. Obrigado pela Lucélia Vieira. A Dani Aguiar, muito bom, gostei muito do conteúdo, novas informações. E a Sandra Araújo, eu li em algum lugar, se não me lembro, para guardar o mesmo dentro de um tecido escuro. Procede? Bom, o que acontece? Quando você tem um tarô, você consagra esse tarô. Essa ideia do tecido escuro, por que procede? Porque quando você enrola em um tecido escuro, teoricamente, tudo que é escuro chupa a energia negativa ou a energia que tiver ali. Então, é uma forma de você tirar a energia da pessoa. Digamos assim, você veio uma pessoa para eu atender. Eu atendo. E é uma pessoa física, não à distância, né? Agora eu estou atendendo muitas pessoas à distância. Mas digamos que vem uma pessoa física. Quem teve atendimento comigo sabe, eu pego um incenso, dou para a pessoa, eu embaralho os arcanos, coloco todos eles na mesa e peço para a pessoa ir apontando com esse incenso esse arcano e vou puxando esse arcano e respondendo para ela. Por quê? Para não pegar a energia da pessoa e ir para o baralho, para os arcanos. Agora, se você utiliza, fica todo mundo pegando esse baralho na mão, você vai ter que tirar essa energia de alguma forma. A melhor forma que eu encontro é assim, você pegou e consagrou o tarô, e alguém vem e pega esse tarô na mão, eu acredito que você tem que reconsagrar esse tarô, fazer tudo de novo, e é um trabalhão danado. Algumas pessoas pegam e falam, olha, em vez de você fazer isso, você enrola num pano vermelho, num pano escuro, que vai puxar essa energia negativa da pessoa anterior que foi atendida. Eu já prefiro que ela nem ponha a mão no tarô. Todas as pessoas, tem pessoas aqui no bate-papo que foram atendidos por mim tarô, sabem que eu não deixo pegar o meu tarô na mão.
A pessoa, ela aponta nas cartas e aí eu respondo dessa forma. Não sei se ficou claro, Sandra, a pergunta, mas era a resposta da pergunta. Mas é isso, algumas pessoas realmente colocam em panos escuros. Eu já nem deixo a pessoa pôr a mão, e se a pessoa pôr a mão, eu reconsagro o tarô tudo de novo. Porque, só para você entender, a pessoa põe a mão, a energia dela fica nesse tarô. Aí eu vou atender outra pessoa, vai misturar as duas energias e vai dar essa confusão toda. Vai me atrapalhar no próximo atendimento, não nesse da pessoa que pôs a mão, mas no próximo. Ficou claro, Sandra? Enquanto isso, deixa eu tomar aqui um. Mais alguém com dúvidas? Bom, estamos a 50 minutos. Será que nós vamos encerrar antes do... Bom, para a gente aproveitar esse tempinho aqui, a gente tem ainda mais uns 10 minutinhos, vou falar um pouquinho sobre o tarô egípcio e o tarô do Aleister Crowley. Bom, não existem dados de que exista o tarô egípcio, aquele egípcio da Kier. Aquele egípcio da Kier, ele é bem complexo, ele é complexo e completo, ele é muito bom. Num arcano só, você vê 3 planos. Boa noite, Bartolomeu, uma boa noite. Bom, então o tarô egípcio, ele é bem complexo e ele tem essa... E assim, não existem comprovações de que esse tarô na verdade, ele nunca foi feito no Egito. Porque na época do Egito não existia papel, existia papiro, e não existe nenhum documento arqueológico de tarôs egípcios lá no Egito. Isso foi criado também, provavelmente, depois de 1500, mais uma versão, né, de tarô. E o Aleister Crowley sabia que não existia tarô egípcio. Aí o que ele fez? Para tirar um barato, eu imagino isso, porque o Crowley tirava barato com tudo. Né? Ele falava que ele mesmo era o demônio, ele era isso, ele era aquilo. Então ele confundia todo mundo. Justamente por não existir um baralho egípcio, ele criou um tarô e chamou esse tarô de Thoth, que é um deus egípcio. E é curioso isso daí, né? É uma outra curiosidade para vocês colocarem nos seus estudos aí. Podemos falar também, aproveitando esses 10 minutinhos, que agora são 8, falamos sobre o baralho de Marsella, vamos falar um pouquinho sobre o baralho de Lenormand. Lenormand, Madame Lenormand, ela viveu entre 1772 e 1843. Ela nasceu na Normândia e morreu em Paris, né, provavelmente em Paris. E o baralho de Lenormand foi depois assumido pelos ciganos, né, seria hoje o baralho cigano, e ele tem somente 36 arcanos. Né? Ele tem apenas 36 arcanos, o baralho de Lenormand, que seria o baralho cigano. Uma comparação que eu vou falar rapidinho aqui, gente, seria o seguinte: esses 22 arcanos do baralho de Marsella, de qualquer tarô, estariam ligados à parte espiritual. Então você utiliza aquele arcano para ver a força do espírito naquela situação, forças espirituais. Os 56 arcanos menores já são mais da parte astral. Parte astral. Então, para assuntos cotidianos, porque tudo que vem aqui no plano terrestre seria já cotidiano. O baralho cigano já seria para você saber algo físico. Então, o baralho cigano ele é bom para você saber de traição, de coisas bem assim... seria isso, traição, coisas mais pesadas. E seria mais ou menos assim. Imagina que tem uma notícia e um dos baralhos, eles têm que contar uma notícia para você. E vamos dizer que cada um desses baralhos, aí, os arcanos maiores, menores e o baralho dos ciganos, seria uma televisão, uma emissora de TV tentando... Eu vou responder, Sandra.
tentando... imagina se um desses baralhos teria que te responder sobre um determinado assunto. Os 22 arcanos maiores, quando você usa os 22 arcanos maiores, é como se a TV Aparecida, o HF, sabe aquela TV católica, estivesse te contando aquela notícia. Então, imagina que você está sendo traída pelo seu marido. Então, os arcanos maiores iriam te falar a visão espiritual dessa traição. Os arcanos menores já iam falar a parte astral, que seria a parte emocional, o que está acontecendo, e aquilo que vai se concretizar. O baralho cigano já não, é como se... então, seria assim, é como se o baralho... Os 22 arcanos maiores fossem a TV Aparecida contando que você está sendo traída. Os arcanos menores seria como se fosse a Rede Globo contando que você foi traída, e o baralho cigano seria mais ou menos comparando com o programa Casos de Família, né? Seria aquela, né? Então os baralhos ciganos seria mais ou menos isso. Ele vai muito na parte terrena da coisa, muito na parte terrena. E seria mais ou menos assim também. É uma comparação que eu estou fazendo. É meio esdrúxulo isso que eu estou falando, mas é para vocês entenderem o grau vibracional de cada um dos tarôs. Bom, temos 4 minutos, eu vou responder aqui a Sandra. Primeiro, Bartolomeu Conceição Júnior, boa noite, muito boas explicações, boa noite, Bartolomeu. Não sei se ele saiu, deve ter saído. Sandra Araújo, ó, falando em energia, como fica a nossa aura depois do contato com pessoas variadas ao dia? Como limpar ou reequilibrar a mesma? Não precisa responder hoje, eu vou responder rapidinho. Bom, Sandra, o que acontece? Tem um livro do Yogananda que ele diz o seguinte, isso eu já falei em várias lives, mas eu vou falar de novo aqui. Ele fala assim, é um livro sobre dinheiro. Então ele fala assim, que imagina um monge pobre, que cumprimenta um rico sem espiritualidade. Quando ele cumprimenta esse rico sem espiritualidade, segundo Yogananda, há uma troca de energia. Um monge pobre perde um pouco de sua espiritualidade e fica com um pouco mais de prosperidade. O empresário rico, que tem pouca espiritualidade, ele recebe um pouco de espiritualidade e perde um pouco de prosperidade. Então, você tem uma troca. Então, segundo Yogananda, só de você cumprimentar alguém, você já está trocando energia. Esse é o primeiro ponto. Então, você tem que tomar cuidado com quem você cumprimenta. Eu já ouvi dizer por exemplo, de judeus. Isso era o Yogananda falando, linha hindu. Eu já ouvi dizer de judeus onde o rabino, ele vai dar palestra num local, ele não deixa, assim, vai o rabino e vão outros judeus. Os judeus cumprimentam todo mundo de boa, tudo. O rabino não cumprimenta ninguém. Isso não é que é falta de educação, ele não explica o porquê, mas eu acredito que é isso, que é para não perder a espiritualidade. Isso, o rabino. Então, só de você cumprimentar alguém, você já perde um pouco de energia. Você troca energia. Então, esse é o primeiro caminho. O segundo é, você é a média das 5 pessoas mais próximas. Então, se você tá você, e tem 5 pessoas, as 5 pessoas mais próximas têm prosperidade, futuramente você vai ter prosperidade. Ou melhor, imagina que você pega as 5 pessoas mais próximas e você soma o salário dessas 5 pessoas. Divide por 5 é o seu salário o ano que vem. Entendeu? Você é a média das pessoas mais próximas. Digamos que você quer casar. Eu quero casar. Se você andar com as 5 pessoas mais próximas são solteiras, você vai ficar solteira. Se você andar com 5 pessoas mais próximas são casadas, provavelmente você vai estar casada daqui a um ano. Isso vai para tudo. Digamos que você quer ter saúde. Se você anda com 5 pessoas que vivem falando de doença e vive doente, essas 5 pessoas, você está andando com 5 pessoas que sempre estão doentes, futuramente você vai estar doente daqui a pouco. Daqui a pouco você estará doente. Então, você tem uma influência das pessoas que estão em volta de você, tanto de energia, não precisa nem conversar com elas, só de energia você já está trocando, quanto de conversar com elas.
né? Você tem uma influência mental, astral, espiritual, de todas as pessoas que estão em volta de você. Bom, então o que acontece? Existem várias formas de você mudar isso. Uma delas seria você usar banhos. Então você vai lá numa loja de Umbanda e compra banhos e prepara o banho e faz isso uma vez por semana. Existem aqueles banhos de sal grosso, né? Eu recomendo, normalmente é assim, ó, faz um, se não dá para ir na loja de Umbanda nem nada, você faz você mesmo. Você faz um banho de hortelã, ó, ou hortelã, ou manjericão, um dos dois, manjericão ou hortelã, que te traz energia positiva. Aí, antes de dormir, você toma um banho e pega sal grosso, toma um banho, desligou o chuveiro, você pega sal grosso e passa no corpo inteiro. Fica que nem um peixe. E aí você fica lá, com o chuveiro desligado, cheio de sal grosso em você, né, do pescoço para baixo, e aí você espera dar um calafrio. Pum, deu um calafrio, sabe quando a pessoa faz assim? Deu um calafrio, você toma um banho, abre o chuveiro, tira todo esse sal grosso e desliga o chuveiro, pega aquela água lá com hortelã ou manjericão, né, aquele banho que você deixou preparado, e joga no seu corpo. Né? Eu acredito que você pode jogar. Algumas pessoas falam que é do pescoço para baixo, eu jogo da cabeça para baixo. Né? Por quê? O sal grosso vai tirar toda a energia do seu corpo. Tira a energia positiva e tira a energia negativa. Tira tudo. E quando você joga o manjericão ou o, um banho de manjericão ou de hortelã, ele traz energia positiva. O sal grosso tira energia positiva e negativa, tira tudo, e aí você joga esse outro banho para te dar energia positiva. Por que você faz isso antes de dormir? Porque você vai ficar com sono se você fizer isso. Você vai fazer isso, pum, vai apagar. Bom, essa é uma forma. A segunda forma seria realinhamento de chakras, mantras, né, que já seria um tema futuro, né? Tem coisas que eu nem falaria aqui, mas mantras para você realinhar o chakra, utilização de pedras também para alinhar o chakra, tudo isso melhora a sua aura. Orações também. E a proteção, uma proteção que eu aprendi quando meu mestre de Reiki falava muito era, tenta arrumar um papel alumínio, né, um pouco mais grosso do que esse papel alumínio de cozinha, alguma coisa de alumínio, pode ser até o de cozinha. E você vai colar antes de sair de casa, você cola esse papel alumínio no umbigo. Você tampa o umbigo uma, com esse, com esse, você vai colar o papel alumínio tampando o umbigo, que é uma das entradas de energia positiva e negativa. Você tampa e aí você sai de casa e não é afetada. Também tem umas plaquinhas. Eu não sei se eu estou com material de radiestesia aqui. Eu acredito que não. Próxima live eu mostro aqui uma plaquinha de radiestesia que você cola no umbigo para você, que é vendida, né? É uma placa violeta que você cola no umbigo antes de sair de casa e você não vai ter essas influências. Mas o ideal é você evitar lugares complicados. Eu sei que devido às vezes a nossas profissões, nossa vida profissional, nosso trabalho, a gente vai para lugares realmente pesados, né? Tem pessoas que trabalham com call center, tem pessoas que trabalham em hospitais, tem pessoas que trabalham na delegacia, né? Tudo lugar pesado. E aí você tem que arrumar uma forma de se proteger, porque isso daí vai trazer um problema para a sua vida. Mas tem uma influência, sim, das auras das outras pessoas sobre sua vida. Bom, o Fernando Magaldi, oi Maurício, estou entrando pelo celular, deixou o iPad postando o meu vídeo e já entro por ele. Fernando, eu já estou desligando, inclusive, depois você vê a live do início até o final, tá bom, Fernando? Obrigado pela participação. A Marcela Moraes, e para casa, boa, e para casa. Bom, eu não entendi o que... Ah, tá, limpar a casa. Bom, a limpeza da casa é a seguinte, ô Marcela, já passamos de 1 hora, hein, gente? Deixa eu só tomar um chimarrão aqui rapidinho, aí eu já falo da limpeza da casa. Eu vou falar da casa.
Bom, vou responder. Obrigado, Sandra. Eu que agradeço, Sandra, pela participação e obrigado pela participação de todos. A Marcela falando aqui que pode ser pelo Zap, não, vai ser agora também. Rapidinho, Marcela. Lembrando que o tema era tarô, né, gente? Era para vocês tirarem dúvidas de tarô, mas vamos falar sobre limpeza da casa. Bom, falei sobre a limpeza da aura, que seria banhos. Vamos falar sobre limpeza da casa. A casa, isso já é tema de radiestesia. A casa, o que acontece? A casa, ela por si, ela vai criando uma egrégora, e às vezes vem pessoas ruins na sua casa. Às vezes vem pessoas ruins, ou vem pessoas com inveja, ou mesmo algum familiar que está passando por um momento difícil, fica pensando alguma bobagem, aí vai criando aquelas formas de pensamento. Como é que você limpa a casa? Bom, primeiro você tem que imaginar que tudo que acontece, né, da casa, principalmente, é uma egrégora, né? A casa é uma egrégora. Eu fiz uma live falando sobre egrégoras, né? Que a Nossa Senhora é uma egrégora, que as organizações têm uma egrégora, a família, uma casa familiar tem uma egrégora, uma empresa tem uma egrégora, né? O que é uma egrégora? É um local onde tem formas, pensamentos, né? A egrégora, na verdade, ela é formada pelo pensamento de pessoas vivas ou também por energia de pessoas mortas que atuam no plano astral. Isso é uma egrégora. Então, por exemplo, tem casas, por exemplo, já me falaram, por exemplo, tem uma casa aqui no porão, o pessoal ficava jogando truco, ficava lá jogando buraco, sei lá, alguma coisa assim, baralho. Ficava jogando. Aí o que aconteceu? Eles venderam a casa. Veio uma família nova para morar naquela casa, tinha aquela energia do jogo no porão. O pessoal começou, a família nova começou a tentar fazer alguma coisa lá no porão, para assistir televisão, alguma coisa assim. Daqui a pouco veio uma vontade estranha naquela família de jogar cartas. E aí começaram a jogar cartas novamente naquele local. Já tinha uma energia de jogatina naquele local. Bom, e também tem casos de casas que foram prostíbulos, né, onde tinha de tudo, né, pessoas usando drogas, prostituição, pessoas fazendo sexo, bebida, tudo que era estranho, e venderam a casa. A outra família que vem, ela começa a ficar totalmente perturbada. Acontece isso também. A pessoa fica perturbada. E como é que e ficam com pensamentos ruins, aí o marido está traindo a esposa traindo o marido, a filha também já começa a ter outros problemas, o filho também, e começa a ter envolvimento com drogas, e aquela família desanda porque foi morar naquela casa. Inclusive, aquele filme Amityville é uma história verdadeira, se vocês puderem assistirem um filme de terror, que é o Terror em Amityville, ele é uma história verdadeira, e depois aqui no YouTube tem um brasileiro que foi na casa da Amityville e filmou ela do lado de fora. Vocês puderem assistir o filme número 1, Amityville 1 e o 2 é baseado em fatos reais. Interessante esse filme aí. Assistam lá os originais, é o que eu recomendo aí para vocês verem o que uma casa pode fazer com uma família. Bom, a casa tem uma egrégora, aí como é que acontece? Se está no plano astral, o plano astral, ele é dominado pelos planos mentais, tem os elementais, os elementos do plano astral. Então, elementais, elemento mental, que são os gnomos, as salamandras, as ondinas, os silfos, que estão lá na natureza. Esses elementos estão lá na natureza, né? Por isso que o pessoal vai fazer ritual no mato, tudo, porque lá eles estão digamos que virgens, né, ou então imaculados, aqueles elementos que estão na natureza. Mas na sua casa, em algum grau, também tem esses elementais. E dentro de você também. Dentro de você também tem esse elemental. Bom, para limpar a casa, você tem que fazer dentro desse plano de elementais. Então, existem 4 formas de limpar a casa. Você vai fazer vai incensar, então você vai numa loja de Umbanda, compra lá o material para incensar a casa e vai incensar a casa de dentro para fora de forma circular. Vai comprar aquele estribo, né? Eu não sei qual é o nome daquele negocinho lá, que você coloca o incenso, vai acender o incenso não, o material para defumação, e vai defumar a casa inteira de dentro para fora em formas circulares.
certo? Essa é uma forma. Segunda forma seria você utilizar pedras na casa. Turmalina preta, ônix, turmalina, seriam assim uma forma de você também tirar a energia da casa. Depois você vai ter que limpar a pedra também. A outra forma seria você pegar ervas, né, pegar umas ervas certas e pegar essas ervas e bater na parede. Você vai pegar as ervas, umas plantonas assim, e ficar batendo na parede e rezando. Essa é uma outra forma. E a outra forma seria você pegar água benta e também jogar água benta na casa inteira. Sempre de forma circular, de dentro para fora. Entendeu? Essa é a forma de você limpar a casa. Tem algumas coisas, por móveis, eu acho que não dá para você limpar. O ideal seria limpar a casa. Né? Cada um tem uma forma de limpar a casa, mas é possível. Sandra. Então, Sandra, sim, ficou nos Jardins Gnomos, né, que você está falando? Sim. Bom, já estou encerrando essa live, gente. O pessoal tem que fazer pergunta antes. Bom, até porque onde eu trabalho, gostaria que você falasse sobre elementais das fadas gnomos. Tem pessoas que vêm, outros que vêm. Bom, elementais gnomos, né, o que acontece? São formas do elemento mental que algumas pessoas veem, e eles veem que nem como gnomos, como se fossem anõezinhos, as ondinas, como se fossem seres, né? As salamandras, se você acender uma vela, um fogo, você começa a ver alguma coisa ali. Mora no meio do mato. Então, gente, e isso daí está tudo dentro de você também. Está lá no mato, mas está dentro de você. Porque cada um deles, por exemplo, o elemento fogo está dentro de você. Sua energia de ação, sua energia sexual é o elemento fogo. O elemento água lá das ondinas são as suas emoções. São as suas emoções. O elemento terra é a sua forma de trabalho, também ligado às suas ações. O elemento ar está ligado à sua mente. Então, tudo, entendeu? O seu raciocínio. Por isso que o, o ideal é você não mexer com isso daí, não ficar fazendo rituais. Ou então fazer algo assim que fica amigo, não ficar fazendo esses rituais que estão nos livros, que eles, esses rituais que estão nos livros, se der errado, você pode ter problemas o quê? Mentais. Você tem problemas mentais quando você mexe com o elemental sem saber o que você está fazendo, né? Ou fora de algum lugar protegido, ou com pessoas que não sabem o que estão fazendo. O ideal é nem mexer com isso. Né? O ideal é isso aí que eu falei, limpeza da casa. Tá bom, gente? Bom, já estamos a 1h12 falando. Eu vou encerrar a live. Eu agradeço a presença de todas as pessoas que falaram aqui. Todo mundo que passou por aqui, eu agradeço. Tem gente que já foi embora. A Sandra, a Marcela, a Isaura, o Tom. Deixa eu ver quem mais. A Lucimara, muito obrigado também. A Dani Aguiar, muito obrigado. Lucélia de Sá, muito obrigado. A Lucélia Vieira, muito obrigado. Obrigado, Lucélia Vieira, por ter vindo aqui. Né? Muito obrigado mesmo. O Tom, que deve estar por aí em algum lugar. O Bartolomeu Júnior. Deixa eu ver quem mais está aqui. Fernando Magaldi, muito obrigado por passar por aqui também. Esqueci alguém, gente? Não sei, tem um monte de gente aqui. Bom, muito obrigado a todas as pessoas. Que Deus ilumine vocês. Que vocês tenham uma semana ótima. Amanhã nós não teremos live extra, só semana que vem, agora só na terça-feira que vem, porque amanhã eu vou estar pondo os meus assuntos em dia, entre eles, estou criando outros materiais aqui para o YouTube mesmo, só que vão ser vídeos editados, e também a criação de um grupo de orações via WhatsApp. Eu estou criando um material que vai ser vinculado lá também. Então, amanhã eu vou estar o dia inteiro trabalhando com isso. Então, e se você quiser falar comigo via WhatsApp, você entra aí no DDD 11 996 30 84 61. Aline Alves, muito obrigado por estar presente aqui também conosco. Muito obrigado. Estamos encerrando a live. Desejo a vocês muita saúde, amor e muita prosperidade na vida de vocês. Tenham uma ótima semana e até a próxima semana. Vou encerrar aí, ó.
Está decretado o final da live. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.